A gente mal percebe, mas o nosso ecossistema pode estar sendo alterado de fininho por pequenos invasores que chegam de muito longe. Hoje, nós vamos fazer um mergulho nesta análise fascinante sobre um verdadeiro mistério ecológico. Vamos entender como minúsculos insetos estrangeiros estão invadindo e se adaptando a um dos ambientes mais vitais do Brasil. Para entender essa história direito, a gente vai usar como base o projeto de iniciação científica desenvolvido lá na UFTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Esse trabalho super rigoroso foi conduzido pelo pesquisador Antônio Cássio Silvério Filho com a orientação do professor Dr. Luiz Gustavo da Conceição Galego. Basicamente, a missão deles é rastrear essas moscas invasoras bem no coração do Cerrado Mineiro. Agora, olha só o tamanho do problema. Dá para acreditar que lá em 1999, uma única espécie dessas moscas destruiu simplesmente metade, isso mesmo, 50% de toda a safra de figos na cidade de Valinhos, em São Paulo? Foi um desastre econômico e agrícola gigantesco. Mas quem são esses invasores, né? Bom, eles são insetos de origem afrotropical, ou seja, adoram um clima mais quente, e visualmente eles têm uma marca registrada inconfundível, umas listras pretas e brancas bem fortes ao longo do tórax. É meio que a assinatura visual dessa ameaça. O foco do estudo está em duas espécies bem específicas. De um lado, a gente tem as Aprionos indianos, que é a famosa mosca africana do figo, a mesma daquele estrago de 1999. Do outro, temos as Aprionos tuberculatus. Essa é uma recém-chegada, registrada por aqui só em 2020, e ela age como uma colonizadora secundária, se aproveitando de frutas que já estão apodrecendo. Parte 1. O alvo da pesquisa, a adaptação à savana. Vamos ver como essa dinâmica funciona na prática. O grande ponto aqui é entender como essas moscas, que vieram do calorzão da África, estão se espalhando pelas savanas do nosso cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil. Para descobrir isso, o estudo usa uma sacada de tempo muito inteligente. Comparar a variação dessas populações ao longo das estações. Vão ser analisados 2 períodos de seca e 2 de chuva, entre 2024 e 2025. Assim, dá para ver exatamente como o clima afeta a reprodução e a sobrevivência desses insetos. E claro que a precisão geográfica é tudo numa pesquisa dessas, né? O trabalho de campo, que é praticamente um laboratório a céu aberto para coletar dados reais, acontece na região da universidade, lá em Uberaba. E o jeito que eles coletam isso não é nada aleatório, viu? A metodologia usa um gradiente espacial super rigoroso e uma área de mata ciliar. As armadilhas são posicionadas em 3 pontos estratégicos. Primeiro, bem na borda da floresta, depois a 5 metros para dentro da mata e, por fim, a 10 metros lá no fundo. Com isso, os pesquisadores conseguem mapear milimetricamente o quão fundo esses bioinvasores estão conseguindo penetrar no ecossistema nativo. Parte 2. Resultados esperados e impacto ambiental. O que acontece depois de toda essa coleta? Depois do campo, começa o trabalho pesado no laboratório, com muita análise estatística sobre o tamanho da população e a razão sexual dessas moscas. O objetivo principal é testar uma hipótese central chamada sobreposição de nicho ecológico. Traduzindo, como as Aprionas indianas e a tuberculatus têm origens evolutivas super parecidas, a pesquisa quer descobrir se elas competem ferozmente pelo mesmo espaço ou se elas meio que encontraram uma forma de coexistir e dominar o ambiente juntas. Mas afinal, por que todo esse esforço importa para a gente fora da universidade? Bom, entender a dinâmica desses insetos é a base para criarmos estratégias reais e eficazes de manejo ambiental. O objetivo final de tudo isso é proteger a nossa biodiversidade nativa do Cerrado e criar barreiras preventivas contra futuros desastres econômicos e agrícolas. Tudo isso serve como um lembrete poderoso de que, na natureza, o tamanho do invasor raramente dita o tamanho do seu impacto. Fica aí a reflexão pra gente. Será que observar com lupa os microinvasores de hoje é o grande segredo para garantir a integridade do imenso macrobioma do nosso cerrado no futuro? É uma pergunta provocadora para continuarmos acompanhando os passos vitais da nossa ciência.